E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler até amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Bom, hoje eu trago para vocês a segunda parte da série da HBO Pacto Brutal, que fala do assassinato da Daniela Pérez, tá? Uma série incrível que já tem a primeira parte que eu postei na quarta-feira passada. E hoje a gente também tem quem, gente? Quem não aparece por aqui há um tempo, que é a Literatura. Pois bem, Literatura hoje também tá soltando muitos cupons de desconto, são 50 cupons de descontos. E qual a proposta da Literatura? Literatura são caixinhas, tá? Essas caixinhas que chegam com livros na casa de vocês, então vocês têm o valor, tá, do seu plano. Você tem dois tipos de plano, o kit básico e também o kit extra, que você pode fazer a escolha. No kit básico, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar um livro, vocês vão encontrar um marcador de páginas, um card colecionável. E isso tudo vem assim, tá? Embaladinho na caixinha. Essa minha caixinha, ela é outro plano. Esse outro plano, ele é o plano extra. E o plano extra, ele vem um livro e ele vai vir também, além do marcador de página e o card colecionável, ele também vai vir para vocês um cartão postal, ele vai vir também um bottom, normalmente também são bottoms muito legais, ou qualquer outra surpresa, personagens da literatura, vem também cards, tá? Cards colecionáveis também aqui para vocês, tá? Marcador de páginas. E para mim esse mês veio A Mulher de Preto 2 e também Em Nome do Mal. Qual é a missão da literatura? Qual é, né, o intuito da literatura? O intuito da literatura é pegar aquele livro, tá? Aquele livro que você deixa na sua estante, que você não leu, ou que você não quer ler, ou já leu e ele tá lá na sua estante, você quer fazer ele se movimentar, e a literatura coloca esses livros novamente no mercado para as pessoas poderem ler. Lembrando, livros sem ler são só papel, né? Uma pilha de papel. E a literatura faz esse livro chegar até os assinantes, tá? Nesse kit extra aqui, tá? Eu mostrei para vocês 2 livros. Isso não é a regra, que fique muito bem claro. Aqui a regra é um livro e todas as outras experiências, incluindo até mesmo uma experiência de livro digital, podendo, tá, vocês receberem sim como brinde um segundo livro. Eu normalmente opto pelo kit dark. O kit dark normalmente vem suspense, vem terror, né, thriller e etc. Então normalmente são os livros que eu mais gosto. Para os 50 primeiros, vocês vão ter 25% de desconto na primeira mensalidade, tá? Então isso é bem importante, usando o cupom JOYCE25, que tá aparecendo aqui para vocês. Então, usando esse cupom, vocês têm ali 25% de desconto, que é para vocês experimentarem. Tem kit avulso, tem livros que você pode enviar para a literatura e ter desconto também na sua mensalidade. Entrem no site, o site vai ficar na descrição do vídeo e também tá passando aqui para vocês. Bom, então agora, já que a gente já teve esse brinde da literatura, para você que quer ler bastante, agora nós vamos falar da série, gente. Vamos falar da segunda parte dessa série maravilhosa, que é a série Pacto Brutal. Se você tiver esse vídeo, que é bastante importante, divulguem esses vídeos com os amigos de vocês, assistam também os outros vídeos, os demais vídeos, me sigam também no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, inclusive do nosso canal secundário, que é o Eu, Joyce Rodrigues. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, tendo em mente que vocês não têm recursos visuais, né? Não tem tantos recursos visuais para poder entender essa série da forma que foi colocado, dividido ali muito pautadamente, onde vai para frente, vai para trás. Vou tentar apresentar de uma forma, né, com uma linha, né, cronológica, para ficar muito mais fácil, porque a série, ela vai encerrar na parte em que a Glória Pérez, ela recebe uma ligação anônima. Nessa ligação anônima, alguém diz o seguinte para ela, diz para ela, se ela quisesse saber o que aconteceu com a Daniela, ela teria que ir no posto da Alvorada, que seria o posto de gasolina que ficava ao lado da Tyco. Muito bem, a Glória Pérez não vai ter coragem de fazer isso sozinha e vai ligar para um amigo. Esse amigo vai até o posto da Alvorada e começa a fazer perguntas para as pessoas que estão no lugar. Quando ele chega no lugar, ele recebe a seguinte informação, de que as pessoas que trabalhavam no turno, né, ali onde a Daniela poderia ter encostado ou visto, né, os carros passarem, que era a versão do Guilherme de Pádua, que os frentistas poderiam ter visto ele passar, os carros passarem, por isso os frentistas teriam uma versão. Eles tinham sido demitidos, eles tinham demitido o turno inteiro, então as coisas estavam pegando, ninguém queria falar sobre o assunto, e ele passa isso para Glória Pérez. Quando a Glória Pérez, ela sabe disso, ela entra no modo investigadora. Gente, de verdade,
investigar mesmo. Ela vai começar a ir sempre nesse posto de gasolina. Ela vai um dia, 2 dias, 3 dias, ninguém quer falar com ela, ninguém quer falar sobre o assunto, ameaçam ela, dizem pra ela, olha, se você me fizer perder o emprego falando desse assunto, aí a senhora vai ver só. E ela tenta falar com o gerente fica se escondendo. E isso tinha acontecido um dia, tá, depois que ela tinha enterrado a filha dela. Então ainda tava naquela coisa, né, do Guilherme de Pádua dando aquela versão dele que eu já falei no outro vídeo. Ela vai acabar encontrando num domingo um senhor que estava trabalhando ali no local, e esse senhor vai falar o seguinte para ela: os rapazes que foram mandados embora moram aqui por essas partes aqui da comunidade, e um deles é um rapaz gago. Procure por eles que você vai saber, você vai ter informação do que aconteceu naquele dia com a Daniela. Teve também um homem que trabalhava num restaurante que não quis de forma alguma falar com a polícia, que teria visto quando o Guilherme de Pádua deu um soco na Daniela e colocou a Daniela dentro do carro. Isso já quebrava a história que o Guilherme de Pádua teria contado, de que os dois teriam se encontrado e que ninguém tinha parado no posto, essa coisa toda. Então já tinha provas de que ela esteve no posto. E tem mais, tinha uma prova ainda maior, que ela abasteceu naquele posto, porque ela fez um cheque, ela abasteceu no posto e ela fez um cheque. Esse cheque não foi encontrado no primeiro momento naquele posto de gasolina, porque o dono do posto, para eliminar qualquer vestígio de que Daniela esteve por lá, ele mandou esse cheque para um posto de gasolina no Leblon. Então, quando fosse descontado o cheque, pareceria que ela só acabou abastecendo no Leblon, não teria ligação. Esse homem que teria visto o soco, ele também disse o seguinte, que quando ele estava ali próximo, que ele viu o Guilherme de Pádua se aproximar da Daniela, ele escutou a Daniela soltar uma frase mais ou menos assim: que brincadeira é essa? Né? Se direcionando ao Guilherme de Pádua. Então, legal, ela precisava encontrar estes frentistas, tá? Então, ela começa a buscar os frentistas. Porém, uma semana depois, então, do sepultamento da Daniela Pérez, o que vai acontecer é que vai sair no jornal uma foto de capa, tá bem na capa do jornal, uma foto do casamento do Guilherme de Pádua junto com a Paula Tomás. E vocês lembram que o Dr. Hugo, aquele advogado que teria visto os carros e que se não fosse ele, talvez nunca teriam nem encontrado a Daniela ou teriam qualquer vestígio do que aconteceu, porque foi ele que anotou as placas e tudo mais? Pois bem, ele volta. Porque se não fosse ele, esse caso não iria pra frente. Ele tá na casa dele, porque ele não morava naquela região, e ele percebe essa foto na capa do jornal. E quando ele olha a foto, ele diz, é essa moça. Porque quando ele fala com os policiais, ele diz, estava sim o Guilherme de Pádua junto com uma moça de rosto redondo. Eu não sei dizer quem era. Não era a Daniela Pérez, mas não sei dizer quem era. Quando ele se depara com a foto, ele diz, bom, é essa moça, eu tenho certeza que é essa moça, o rosto redondo é essa moça. Então ele vai procurar a polícia. Quando ele procura a polícia, eles simplesmente dizem para ele, né, o senhor tem algum problema de visão? Ele diz, olha, eu tenho vista cansada. Então eles submetem ele a vários testes ali, o teste da luz, para ver se ele conseguiria com a luz enxergar quem tá dentro do carro. Testes sérios mesmo para provar que, enfim, ele poderia ter visto. E ele passa nesses testes. E ele vai depois falar novamente, quando ele vê a foto ali fora, né, com as roupas do casamento, ela normal. Ele vai olhar a foto e ele vai dizer, é essa moça, eu tenho certeza que é essa moça. Então aí a Paula Tomás já começa a ser um pouco mais envolvida no caso. Só que ainda faltavam os frentistas, porque eles precisavam provar que, na verdade, Daniela Pérez não encontrou com o Guilherme de Pádua naquele local. Não encontrou o Guilherme de Pádua ali, ela não estava acordada, que ele tinha sim dado um golpe nela, assim como estavam falando ali próximo ao posto, só que ela precisava provar. Isso você precisa de uma testemunha. E conseguir 2 testemunhas que vão ser assim a chave de tudo isso vai ser muito difícil. A primeira testemunha foi um rapaz que tinha sido frentista. Esse rapaz não queria depor de jeito nenhum, só que ele foi um cara que viu basicamente assim a cena toda. Ele disse que ele estava no posto de gasolina quando o Guilherme de Pádua chega e fica numa posição com o carro em que ele não entra no posto, mas daria, por exemplo, ele sair facilmente para Bandeirantes. E que algum tempo depois, a menina, então, Daniela Pérez, ela entra no posto de gasolina, ela chega com o carro no posto de gasolina e abastece. Nesse momento, ela desce do carro, encontra o Guilherme de Pádua e os dois começam a conversar, mas conversar num tom mais assim de briga.
É nesse momento que ele acaba pegando ela por aqui, forçando ela pela garganta até próximo, né, ao carro dele. E quando ele chega próximo ao escorte dela, ele teria dado um golpe, um soco, alguma coisa que não deu para ver direito e ela teria caído desmaiada. Nesse momento, ele coloca ela no banco do carona. E ele vai dirigindo o escorte dela, só que ele estava com o Santana que alguém saiu dirigindo. Esse alguém, né, não precisa nem dizer que, né, era a Paula Tomás. Só que tinha uma outra testemunha que vai ser muito mais difícil, mas era muito importante, porque ele também fica sabendo, ele também conta pra Glória o seguinte: teve um rapaz que teria limpado o carro, tá? Provavelmente ali depois que tudo aconteceu, ele limpou o carro do Guilherme de Pádua. E aí ela começa a procurar esse cara. O nome desse moço, que na época a gente eram só garotos, tá? Um tinha 18, outro tinha 19, eles eram muito jovenzinhos. Então ela começa a procurar um rapazinho que chamava Antônio Claret. O Antônio Claret, ele era um pouco gago, que era o rapaz que tinha o problema com a gagueira que o vigia teria dito pra ela. Então ela fala, encontrei. Ela acha a casa e ela verifica que a casa é um quintal com 2 casas. Então ele tinha um vizinho. Ela chama, pergunta se Antônio Claret morava lá e dizem que sim. Só que naquela hora, o que vai acontecer? Eles vão reconhecer quem é ela, né? E ela vai dizer, eu sou a Glória, né? A Glória Pérez, mãe da Daniela Pérez, e eu quero falar com o Antônio Claret. É a primeira vez que ela vai, o Antônio Claret olha para ela, ele tá segurando uma Bíblia, ele era uma pessoa de muita fé, então ele estava segurando a Bíblia e disse, eu sabia que a senhora viria. E ele vai e fala o seguinte para ela, olha, eu realmente vi, ele conta o que ele viu, ele diz que o Guilherme de Pádua teria encostado com o Santana dele, ele estava com uma mulher, essa mulher teria ficado num local em que ninguém conseguiria ver direito, ela ficava meio que se esquivando, e ele não assistia muita novela, porque o período que ele trabalhava não dava para ele ver novela, era durante ali o período da noite. E ele fala que ele começou a limpar ali o carro e que quando ele foi pegar algumas partes do carro que ele torcia ali o pano, né, saía sangue, né, a água tinha sangue misturado. E ele falou, olha, aconteceu desse jeito, né, tinha sangue e isso, né, mostrava que ela estava machucada e que também provava que a Paula Tomás estava junto com ele, porque ele estava limpando sangue, a Paula Tomás estava no carro. Então, era sim um depoimento bem importante. Só que ele disse o seguinte para a Glória, eu não vou prestar depoimento na polícia. E a Glória começou a insistir. E ela ficou um dia na porta dele, 2, 3, até que um dia ela chegou lá, sentou na calçada e falou, não vou sair daqui. Aí o vizinho chegou para ela e falou assim, Dona Glória, ele vai se mudar hoje, tá? Ele saiu, mas ele vai se mudar hoje. Ela falou, então aí é que eu vou ficar mesmo, porque ele vai ter que voltar e eu vou sentar aqui, eu vou esperar por ele, porque eu vou falar com ele. E aí as horas vão se passando, a noite vai chegando, a chuva começa a cair. O vizinho chega para ela e fala, Dona Glória, a senhora não tá vendo que tá chovendo? Ela falou, sim, eu tô vendo, mas eu vou continuar aqui. Ele viu aquela situação, né, aquela mulher jogada numa calçada, e ele falou assim, Dona Glória, porque a chuva começou a apertar mais, ele falou, Dona Glória, a senhora não quer entrar? Eu passo um café para a senhora. Quando ela entrou, ele começou a passar o café, não falou nada. E quando ele abre a boca, quando ele rompe esse silêncio, é só para dizer para ela, Dona Glória, eu vou fazer uma coisa que eu nunca faria. Ela falou, o quê? E aí ele grita, Antônio, ela já foi. E aí o Antônio aparece, porque a casa era bem próxima uma da outra, então ele avisa que a Glória teria ido embora. E quando o Antônio chega na casa dele, a Glória tá lá sentada. Ela chega pra ele e fala, você precisa contar essa história pra polícia, eu preciso do seu depoimento, eu preciso que você conte isso pra polícia. Ele diz, eu não vou contar. Ela fala, isso é extremamente importante, você precisa contar. Ele fala, eu não vou contar. Ela falou, se você não contar, eu vou chamar a polícia e você vai ser obrigado a contar. E foi aquela coisa toda e ela chamou a polícia. Ele estava com tanto medo, ele já estava tão desesperado que ele foi cantando hino dentro da viatura. O policial se irritou, mandou ele calar a boca. A Glória falou, olha, para, deixa ele cantar o hino, eu quero que ele cante o hino, eu quero ouvir o hino, deixa ele cantar o hino dele. E ele foi cantando, e ela percebeu que ele era muito religioso, e ele era da igreja da Assembleia, então ela tinha amigos ali que eram da Assembleia, ele não queria falar de jeito nenhum. O bispo da Assembleia foi conversar com ele, ele jurou na Bíblia que ele daria o depoimento dele, e gente, por incrível que pareça, ele cumpriu, e eu tô falando isso porque ele falou o seguinte pra ela, eu não posso dar meu depoimento. Aonde eu moro, se eu faço uma coisa dessa, eu vou ter que ficar preocupado com cada esquina. Eles podem fazer alguma coisa pra mim em qualquer lugar. Eu não sei quem é essa gente.
Eu sou de um outro mundo. Então, assim, para ele, era ele expor mesmo a vida dele de uma forma muito ruim. E, na verdade, ninguém poderia obrigar ele a nada. Então, esse bispo conversou com ele, explicou a importância do que estava acontecendo e ele disse que ele ia prestar o depoimento dele. Então, primeiro, ele dá ali o depoimento dele na polícia e promete que, se precisar, ele vai sim ao tribunal. Gente, e ele vai. Ele vai, isso vai ser épico, mas vai ser mais pro final. Vamos continuar na linha cronológica. O que tá acontecendo também nesse momento? Então, ela tá procurando as testemunhas, já conseguiu os 2 frentistas, que são provas ali, vão ser pessoas extremamente importantes no julgamento, tão importantes quanto o Dr. Hugo, que reconheceu a Paula, e aí então, né, apresenta-se a denúncia, mas não só com o nome do Guilherme de Pádua, mas sim também com o nome da Paula Tomás, porque já existem testemunhas que podem dizer que Paula Tomás estava assim no dia. Nesse momento também, Raul Gazola estava na televisão pedindo para que os fãs que estavam com a Daniela Pérez, os fãs que tiraram as fotos, as últimas fotos dela, se apresentassem, ligassem para ele, ele passa o número de telefone, porque de repente nas fotos poderia ter alguma coisa que ajudasse na investigação que fosse importante. O pai, tá, de uma das meninas ali que tinham tirado as fotos, entra em contato com o Raul Gazola. O Raul, junto com a Glória, vai na casa desse pai. Ele apresenta as fotos e diz o seguinte: eu risquei aqui o rosto das minhas filhas e elas desceram, tá? E ele disse o seguinte: elas não vão prestar depoimento, até porque, né, a idade delas, elas não eram maiores de 18 anos. Ele disse, de qualquer maneira, elas não vão prestar depoimento, mas elas têm uma coisa para contar para vocês. Então é nesse momento que entra uma moça chamada Marcela, que hoje já é uma mulher, mas na época tinha 12 anos. Ela conta o seguinte, que ela queria até a Taikon, então eles vão com o motorista até a Taikon para tirar foto ali com seus ídolos, que era a Yasmin e o Bira. Ela chega lá, ela encontra uma Daniela Pérez um pouco antipática, é assim que ela define, e muito tensa. Então, assim, ela não tava ali aquela menina tão alegre, né, que ela demonstrava ser e tal, e tinha, né, na verdade lá o tal do Bira, porque elas ainda colocam na personagem, então, né, o Guilherme de Pádua tava ao redor, cercando ela, tira foto também com os fãs, mas depois ele pega o carro dele e vai embora. Ela dá mais um tempo ali e acaba saindo também, então é o tempo exato, tá, dele chegar até o posto de gasolina, mais ou menos. E o que vai acontecer é o seguinte: o grupinho de fãs vai fazer o quê? Depois que tirar foto, vai seguir o carro do Guilherme de Pádua. E elas são testemunhas oculares que não puderam participar ali do julgamento, porque elas não iam prestar depoimento, mas elas viram quando o Guilherme de Pádua para no posto de gasolina. Ninguém entende muito bem, ele parou ali e as meninas queriam seguir, porque estavam percebendo que o carro da Daniela estava chegando. E elas queriam seguir o carro, porque elas queriam saber para onde ia e tudo mais, aquela coisa, né? Vou perseguir um pouco aqui, né, o meu ídolo. Só que o motorista diz o seguinte para as meninas: a gente tem que ir embora, porque já tá tarde e eu preciso levar vocês embora para casa, e elas não conseguem fazer isso, não conseguem seguir ninguém. Então essa moça, Marcela, ela diz: naquele dia eu sei que se eu tivesse seguido ela, isso não tinha acontecido, porque ele não teria oportunidade de fazer nada com ela, porque a gente estaria vendo, né? Só que não foi o que aconteceu, infelizmente. Então ela diz que no dia seguinte, quando ela sabe do que aconteceu, ela chorava e falava pra mãe dela: tá vendo, eu devia ter seguido eles, você não deixou, você falou que era pra eu ir embora cedo, se eu tivesse seguido eu tinha salvado a Yasmin, né, no caso a Daniela Pérez. Então tudo bem, posse dessas fotos, né, e todas as coisas estão se formando ali, as suas defesas e as suas acusações. Guilherme de Pádua estava com os melhores advogados e várias vezes aparecendo para a mídia, dando ali pequenas entrevistas e tudo mais, e houve uma coisa, né, uma informação ali extraoficial que coloca, o que o promotor coloca, que o advogado, na verdade, o que aconteceu ali no posto com relação aos frentistas teria sido uma ordem, né, barra, quem é que sabe, né, uma grana, que o advogado poderia ter pago para o posto de gasolina eliminar, tirar ali do quadro de funcionários os frentistas que poderiam ter visto alguma coisa. E ele dizia assim também, ao mesmo tempo, né, vai aparecendo pra gente ele falando assim: os frentistas do posto vão poder confirmar que os carros passaram, só que os frentistas dali, eles fizeram depois uma investigação, não dava para você saber ali na pista quem passar, quem era que estava passando,
na pista. Então isso era irrelevante, ele estava com medo, na verdade, que alguém dissesse, olha, eles estiveram no posto de gasolina. E aí vai vir uma parte que é muito interessante, a gente já vai também ir para outras partes, que é quem são essas pessoas, que é uma pergunta que começa a surgir, quem são essas pessoas e por que essa pergunta vai surgir? Porque aí existe um papo de coautoria. Seria mesmo, né, a Paula Tomás coautora ou autora? Não. Para todo mundo, para a opinião pública, a coautora teria sido a própria Glória Pérez. Por quê? Um cardeal escreve uma carta, ou melhor, uma nota, na verdade, num jornal, que diz o seguinte: a Globo faz novelas e essas novelas fazem pessoas ali fazerem coisas que não são boas. E as pessoas que escrevem a novela, né, então, compactuam com essa ideia. Logo, se a filha de Glória Pérez morreu, a culpa, né, a coautoria é dela, porque se ela não tivesse escrito a novela, a filha nunca teria encontrado o Guilherme de Pádua. Então, assim, a coautora passa a ser a Glória Pérez. Eles pedem direito de resposta, dão direito de resposta, porém não vai ser a primeira vez que ela vai se deparar com essa pergunta. Jô Soares vai questionar se eles não investigam as pessoas quando colocam para trabalhar. Depois ele mesmo vai admitir que ele falou M. Depois ela vai também participar de uma entrevista onde o cara já vai começar a entrevista dizendo: você não se sente um pouco responsável pela morte da sua filha, já que foi você que juntou essas duas pessoas? E é quando ela explica que, na verdade, aquele papel do Bira teria que ser para o Frota, para o Alexandre Frota, que estava fazendo a novela das 7 e não foi dispensado para fazer a novela. Ela foi no casting da Globo, onde ficam ali os atores credenciados e atores também que têm ali, né, o seu certificado, enfim, a sua carteirinha de ator, e ele era o que mais chegava perto porque a novela já precisava começar, eles estavam com pressa. Então, assim, todo mundo fazia meio que essa pergunta. Para uma pessoa que no fundo devia estar pensando sobre isso, porque acho que é uma coisa meio normal, aquilo bate pesado. Então, enquanto todo mundo estava ali colocando as suas versões, Glória Pérez estava tomando ali umas pauladinhas ali das pessoas que acabavam tocando nessa parte delicada do assunto. Nesse momento também a Glória conhece as mães Jacari, que tem uma extensa história, uma história, né, muito volumosa, que não é muito aprofundada dentro do documentário, mas ela começa, né, a andar ali, a se envolver um pouco com as mães Jacari e também começa a se envolver com uma moça chamada Josélia, tá? Uma moça de Minas Gerais que no mesmo ano, no ano de 1992, perdeu a filha dela, que era pequena, por volta ali de seus 6, 7 anos, porque ela teria sido raptada no dia 22 de dezembro de 1992. No dia 7 de janeiro, a polícia estoura o cativeiro, porém, a menina teria perdido sua vida no segundo dia, porque ela chorava demais. E essa mãe, eu não vou falar a forma, né, que eles teriam calado essa menina, porque eu acho que é autoexplicativo, ela recebe uma caixa somente de cinzas, 2 dentinhos carbonizados e 2 pedacinhos de ossos. Foi o que sobrou. Porém, as leis para essas pessoas que fizeram isso com a filha da Josélia era diferente, porque era uma lei que era aplicada, que entrava nos crimes hediondos, porque era contra o patrimônio, envolvia dinheiro, envolvia grana. Então eles pediram um resgate. Então isso já entrava nos crimes hediondos. Porém, o que aconteceu, um homicídio comum, né, simples, como é colocado, não entrava em crimes hediondos. Então, tudo isso implica em usar o direito de ser réu primário, entre outras coisas que atenuam a sua pena. Então, isso, na verdade, era uma coisa que precisava ser mudada. E só vai ser mudada em 1994, graças ao esforço da Glória Pérez e vários artistas e pessoas comuns, tá? Como eu, você, nossas mães e tal, que escreviam cartas e mandavam para ela, mas não eram cartas comuns. Ela começa a conversar, né, com advogados e também com o promotor, e eles dizem, olha, eles não vão dar 20 anos para eles, porque se der 20 anos, isso aí já faz, né, essa pena de 20 anos já faz com que eles possam recorrer direto da pena pela pena ser alta. Então eles vão dar ali por volta dos seus 18 anos, eles vão cumprir ali um pouco dessa pena, vão ficar presos ali em torno de 6 anos. Ela diz, tá, e tem como a gente mudar isso? Ele diz, não, não tem como mudar isso. E aí ela fala, essa lei precisa mudar, né? Esse tipo penal também precisa entrar com crimes hediondos. Homicídio comum precisa entrar como crimes hediondos. E aí o que vai acontecer? Ela vai procurar
juntamente ali com o advogado e também com algumas pessoas, como eles poderiam fazer para mudar essa lei, para colocar, incluir, né, esse tipo penal também nos crimes hediondos. E é aí que começa uma nova saga, que é a saga do abaixo-assinado. Hoje em dia isso é feito de forma online. Antigamente você precisava colocar seu nome, seu RG, etc., à mão, né, ali em papel. E ela precisava recolher para poder incluir isso num determinado tempo, tá? Tinha isso, você podia fazer isso, a população podia pedir por uma lei, né, ali. Só que é o seguinte, você precisava recolher mais de 1 milhão de assinaturas em vários estados do Brasil, não podia ser de um lugar só. Revistas, jornais, as pessoas, os artistas que iam fazer shows em outros estados, principalmente porque era outro estado, então eles pediam durante e depois do espetáculo que as pessoas participassem, então ficavam horas ali coletando assinaturas para ajudar a Glória. Tinham também pessoas que os parentes ali iam para a praia para colher assinaturas. Todo lugar que tinha um show, um evento, eles ficaram colhendo e eles conseguiram. Ela conseguiu 1.300.000 assinaturas. E aí é o momento que ela vai a Brasília entregar para que eles votassem, né, um projeto, uma emenda, para colocar então esse tipo de crime junto com os crimes hediondos, mas isso precisava ser votado, então os parlamentares precisavam estar presentes. E o que aconteceu? Era o fim de 93, começo de 94, então eles simplesmente estavam nem aí. Era uma sexta-feira, eles não queriam nem saber, ela chegou lá, quando eles viram ela chegar, chegava carrinhos e mais carrinhos com abaixo-assinado, e ela queria que eles ficassem lá, né, para poder votar. E ela precisou, juntamente com vários outros artistas, pedir um a um para que eles pelo menos ficassem para poder ouvir e votar. Era uma coisa rápida. Só que eles foram um a um saindo. Se ela não conseguisse naquele dia entregar e fazer essa lei ser votada, sabe o que ia acontecer? Ela ia perder todas as assinaturas, porque o ano ia mudar. Ia entrar 94 e tudo aquilo que aconteceu em 93 seria anulado. Graças a uma única pessoa, isso não aconteceu. Quem presidia essa sessão era um homem chamado Humberto Lucena. E Humberto Lucena, ele vai fazer o seguinte, quando ele vê que não tem pessoas, né, para começar então a ouvir qual era a lei para ser votada, ele usa, né, um dispositivo de urgência e ele faz com que aquilo faça valer. Então ele inclui, tá, o tipo de homicídio dentro dos crimes hediondos. Então, a partir de 1994, essa lei é aprovada. Porém, a gente sabe aqui no canal, né, de vários outros casos, que a lei ela não retroage para prejudicar o réu, só se for para beneficiar. Se a lei aprovada beneficia o réu, isso pode ser aplicado. Se não beneficia, não pode ser aplicado. Então, no fundo, todo mundo estava lutando para arrumar uma lei que não faria diferença no julgamento da filha dela, mas ela queria que as pessoas soubessem a importância daquilo, o que aconteceu e que, como ela mesma diz com as próprias palavras, que cada vez que uma coisa dessa acontece e que ela percebe que a pessoa não tem uma pena mais branda, não tem uma pena reduzida, é em memória à filha dela. É uma forma também de protestar. Então ela fala, um pouco da essência dos nossos filhos, os filhos de todas nós estão também nessa lei. Primeiro que é o seguinte, vai acontecer uma palhaçada. Por quê? Os advogados caros estavam todos com o Guilherme de Pádua, que estava, querendo ou não, segurando a culpa que era da Paula Tomás. Ambos estavam presos. Então, o que aconteceu? O Guilherme, ele ficava ali colocando, né, que o amor dele por Paula faria ele fazer qualquer coisa. Então, sempre dando a entender que ele poderia estar segurando mais do que o normal de toda aquela situação, que ela não estava lá e tudo mais. E a Paula se colocando naquela posição de vítima. Até que um dia as coisas elas vão mudando, né? Assim como, por exemplo, a vida da Paula é revelada, como foi ali aqueles primeiros anos de Paula Tomás e Guilherme de Pádua na cadeia. A cadeia que eles ficaram não era uma cadeia considerada uma cadeia muito legal, era uma cadeia bem precária, porém eles tinham um serviço VIP, tá? Então tem gente que diz que quando chega, por exemplo, na penitenciária, o Guilherme de Pádua já era a estrela da penitenciária. Inclusive, ele dá uma entrevista para Glória Maria e diz que ele estava muito bem na penitenciária, que inclusive lá ele, ficava super bem, tinha se dado super bem, tá? Então, assim, ele sempre tinha esse discurso. E a Paula Tomás, ainda grávida, tinha todo um serviço privilegiado. Ela tinha uma cela só dela, que ninguém nem chamava de cela, chamava de quarto. Ela estava grávida nessa época. O pai dela mandava dinheiro para que presidiárias, né, moças que estavam cumprindo pena,
lavassem, limpassem, né, a cela, limpassem, lavassem a roupa dela. Tinha uma presa que ficava responsável por fazer a depilação da Paula Tomás. E parece também que houve uma reforma gigantesca na penitenciária que possibilitou também que quando ela tivesse o filho, né, o filho dela, ela ficasse por quase 2 anos com o filho dentro da penitenciária. Só que aí parece estranho falar dentro da penitenciária, mas tinha tudo, inclusive festas. Paula Tomás fez o aniversário do 1º ano do filho dela lá, fez o aniversário do pai dela na penitenciária, porque ali ela estava numa posição privilegiada. Isso pode se amenizar um pouco quando uma detenta, meio irritada com aquela situação, teria denunciado ela porque ela também fazia saídas. Saídas em que ela ia encontrar o Guilherme de Pádua no motel. E aí vem a denúncia e aí talvez ou não, né, tenham cortado isso aí. Quando a denúncia é entregue, que tem o nome da Paula Tomás já tá presa, os advogados caros, né, do Guilherme de Pádua, eles somem. Porque, teoricamente, quem pagava os advogados do Guilherme de Pádua para segurar tudo era a família da Paula Tomás. A Paula Tomás passa a ter os melhores advogados e quem passa a cuidar do caso do Guilherme de Pádua é um homem chamado Paulo Ramalho, doutor Paulo Ramalho. Esse homem era assim, sabe aquele showman, né? Não tem jeito. É aquele cara que é pra tu tirar muito sarro mesmo e foi justamente isso que muita gente fez, porque chegava a ser ridículo do começo ao fim. E sim, gente, foi ridículo e tem as imagens, né? Me dê imagens. O que vai acontecer? Paulo Ramalho vai chegar para Paula Tomás e vai falar o seguinte, nada esperto. Paula, vá lá, assuma você isso tudo que aconteceu, assuma você o que aconteceu com Daniela, né? Essa coisa toda horrível. O Guilherme de Pádua te ama tanto, ele te ama tanto. Eu só vi esse amor saindo da boca dos poetas mais incríveis e amorosos. Cara, não consigo nem repetir essa palhaçada. Porque você é menor de idade, né? Você é menor de idade, você tá grávida, então pode ser aí que você consiga, que a sua pena seja muito baixa, então, né, não vale a pena levar isso pra frente. E a Paula Tomás vai ouvir tudo aquilo, né, com aquela cara dela de sempre, porque a cara da Paula Tomás é só uma cara. Eu vivo em Marte. Marte é a minha terra, porque a dissimulação canta e canta alto. Paula Tomás provavelmente vai se irritar um pouco com talvez um pouco desse assédio do assume e vai fazer o quê? Vai desabafar com umas presas e vai dizer, agora o cara vem dizer que eu fiz alguma coisa. 2 mulheres, a menina miudinha, aquela filha se referindo a Daniela, e aí quer que eu assuma tudo. E vai falar o seguinte também, vai falar que gostaria, eu apunhalei mesmo, eu apunhalei e apunhalaria de novo. Se eu pudesse trazer ela de volta, se ela pudesse se ressuscitar 1000 vezes para eu 1000 vezes fazer de novo o que eu fiz, eu faria. Eu odiava aquela menina. Eu sempre disse, isso é uma mimadinha. E eu sempre disse que tinha que ter sido com a Glória. Tinha que ter sido com a Glória. E existe um entendimento assim, que fica ambíguo. Por quê? Quando ela diz, na minha opinião, tinha que ter sido com a Glória, me dá a impressão que ela queria talvez, né, para que o marido pudesse se consolidar na Globo, que ele tivesse tido um caso então com a Glória Pérez. Eu não acho que ela estava se referindo a punhaladas. Sabe por quê? Porque no fundo ele não tinha contato com a Glória. Ele não tinha. Ele tentou o telefone dela na época e ele não tinha conseguido. Ou uma aproximação mais séria. Ela estava falando, na minha opinião, de uma relação. Porque essa parte do casal era muito estranha, tá? Só que isso foi filmado e isso apareceu em uma televisão. Guilherme de Pádua viu e aí nessa hora o bicho pegou. Ele deu uma entrevista e falou o seguinte, bom, eu conversei chorando com a minha mãe, disse que seguraria tudo isso aqui sozinho porque eu teria mais chances de sobreviver em cárcere do que a Paula, então eu segurei tudo, eu acho que eu tinha mais maturidade. Porém, agora eu digo, Paula estava comigo, se vocês quiserem saber mais sobre o que aconteceu com a Daniela, perguntem a Paula. E é nessa hora que a casa da Paula cai também. E aí começa uma guerra, foi você, não foi você, foi você, não foi você, e versão que muda. E aí vem uma versão que começa a se fixar, que é a do seguinte. Ele teria se encontrado com a Daniela. Depois que ele se encontrou com a Daniela para conversar, porque os capítulos, né, tava diminuindo a aparição dele nos capítulos, ele teria ido conversar. A Paula Tomás teria ficado com muitos ciúmes, ele tentou segurar as duas que estavam iniciando uma briga, segurou Daniela com muita força.
Daniela perde ali a vida com, né, a gravata que ele acabou dando nela, e a Paula Tomás, tomada por fúria, começou a apunhalar para poder parecer, né, naquele momento, que teriam sido fãs enlouquecidos que tinham feito aquilo com a menina. E aí eles vão tentando se fixar nisso aí. Só que esse advogado dele era aqueles advogados que aparecem, cara, a gente tá vendo um julgamento exatamente assim. Todo dia os caras estão na imprensa. Segura sempre um papel ou alguma coisa dizendo que aquilo é a prova cabal que vai ser apresentada. Chega lá que não é nada. E aí dessa vez ele disse que tinha uma fita e uma testemunha ocular de que a Daniela Pérez não apenas tinha um caso com o Guilherme de Pádua, como também eles teriam namorado e se conheciam muito antes dele estar com a Paula, em um filme que ele teria feito com um diretor que acho que era alemão. E todo mundo ficou besta com aquilo, então a polícia ia ter que levantar tudo isso, só que isso ia demorar, porque eles iam ter que traduzir todo o processo para o alemão, iam ter que procurar esse cara, e assim, eles não iam fazer isso rápido, e os anos estavam se passando, já era para eles irem para julgamento. A Glória foi lá, puxou a ficha técnica junto com a mãe do Raul Gazola, encontraram um ator que era brasileiro, esse ator contou quem era o nome, falou o nome do diretor. Ela conversou com esse diretor e o diretor disse o seguinte, que aquilo era absurdo, que ele tinha visto o Guilherme de Pádua uma única vez, que foi para fazer o filme, e que ele nunca na vida viu Daniela Pérez, ele não sabia quem era Daniela Pérez, que dirá participar de algum churrasco com eles, e aquilo não era real. Aí para-se de falar disso, tá? O advogado não fala mais disso, mas ele começa a andar com coisas sempre dizendo não, porque aqui tem prova. Aqui tem prova, enquanto isso, Guilherme de Pádua está fazendo o que na sua cela? Sendo um ser humano melhor, contando justamente tudo o que aconteceu e ainda dando a seguinte manchete ali, tá? Primeiríssima ali. Eu tô aqui escrevendo este livro e eu vou dizer uma coisa, olha o marketing. Este livro é um prato cheio, porque aqui eu conto tudo, absolutamente tudo. Esse livro é um prato cheio para a defesa e para a acusação. No livro não tinha nada além do que todo mundo já sabia, mas tinham coisas bizarras, como por exemplo, ele conta que quando ele chega do crime com a Paula vai deitar, ele vai para o banheiro, vai se dar prazer, né? Porque aqui a gente não é obrigado, enfim. O camarada me solta uma dessa num livro, tá? Que ele tá falando sobre uma pessoa que se foi e a participação dele, o cara tá lá se promovendo, ou melhor, promovendo a parte que era a parte que eu acho que era mais importante da vida dele. Porque dias antes de tudo acontecer, ele e a Paula tinham ido até um estúdio de tatuagem e se tatuado. Então, neste mesmo, né, membro, ele teria colocado o nome de Paula e Paula, né, na sua virilha próxima à famosa pepeca, ela teria escrito o nome de Guilherme. E aí, logo depois, 2 dias depois, isso, Paula tatua grávida, tá? 2 dias depois vão lá e fazem aquilo com a menina. Tudo bem, e aí começa uma tese. O que aconteceu foi ritual. Essa é uma parte importante também, porque eu falei no Ciências Assustadoras, né? Eu falei no Ciências Assustadoras, tiveram pessoas se rasgando, tiveram pessoas irritadas, pessoas muito, né? Porque não é assim, porque é o que mais aparece, são pessoas, né? São os teóricos, enfim, tá? Sobre os rituais, pessoas fazem rituais. Pode acontecer, isso acontece desde o Antigo Egito, isso acontece desde que o mundo é mundo. Dentro do próprio documentário, vão ter algumas pessoas que vão falar sobre isso, vão ter algumas pessoas que vão falar sobre rituais, sobre pactos, vai falar que precisa sim ser feito um pacto para determinada coisa, que a pessoa precisa dar nomes, que coisas, né, da pessoa oferecida precisam ser recolhidas e foram. No caso da Daniela, alguns dias antes do que aconteceu, teriam queimado um círculo onde a Daniela tinha caído, na posição que normalmente, tá? Isso fala-se na série, que normalmente a pessoa precisa estar, que é, né, braços abertos e corpo reto, peito para cima. Tava dizendo que levaram uma mecha de cabelo que precisa ser entregue e também um objeto pessoal que teria sido a aliança da Daniela. Era a última lua cheia do ano e eles teriam utilizado um punhal, o que também caía, né, por terra que o crime não foi premeditado. Eles não podiam continuar com a história da tesoura porque não tinha cabimento. Um lado perfura mais do que o outro ele é mais grosso, então, né, a coisa precisa estar com muita vontade. E aí o que acontece? Foram 18. Quando chegasse ali na 3, 4, a pessoa já estaria com a mão assim, na parte que tem fio, então a mão da pessoa fica toda cortada e ninguém tinha corte na mão. Pela forma das perfurações,
Para o perito ficou claro que foi um punhal, uma coisa com 2 gumes e que tinha o formato de um punhal. Então isso já era ali coisa velha. Segundo, né, o próprio de Pádua, sendo tesoura, sendo punhal, ele jogou no mar. Segundo o outro lá, o delegado responsável no começo, não interessa o que foi, o que interessa é que ela perdeu a vida. Mas existe uma diferença, porque você pode ter uma tesoura no seu carro, você pode cortar coisas, ele precisar de uma tesoura, é uma coisa de utilidade. Um punhal, se você sai de casa com um punhal, é porque você... Enfim, não é uma coisa muito normal, deixa eu pegar minha chave, meu celular e meu punhal. Não é uma coisa, né, muito comum. Então, isso tudo começa, gente, a levar, né, já dando ideia ali de como seriam esses julgamentos aí. E vamos lá. Eu não vou me aprofundar nessa parte do ritual, mas tem uma coisa muito interessante. Porque vai ser a investigação da vida dessas pessoas, do Guilherme de Pádua e da Paula Tomás. Eles vão saber, por exemplo, que os dois estudaram juntos em BH, tá? E que quando estudavam juntos, tinha uma terceira pessoa, que era um outro rapaz, que namorava a Paula Tomás. Em um determinado momento, eles ficaram noivos, foi um noivado curto, e esse rapaz, ele teria terminado o noivado porque o pai já começou a querer comprar apartamento, então a gente já presume que a Paula Tomás tinha uma condição financeira muito boa, talvez por isso até que o Guilherme de Pádua tenha casado com ela. Por que eu tô falando isso? Porque ele já dizia na sala de aula, segundo este moço que namorou Paulo Tomás, que para ele não importava. Ele queria sucesso e ele queria fama. Inclusive, para ele, tanto fazia ser homem ou mulher naquele ato lá, né? Que para ele tanto faz. Ele tinha uma meta e ele a alcançaria. Não precisa dizer mais nada. E aí ele vai seguir com esse relacionamento. Vai ter um dia que ele vai chegar para Paula e vai falar assim: olha, eu não quero mais, Paula, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui, a gente vai terminar, tá, o nosso relacionamento. E ela vai falar não. E ele vai falar, não, Paula, não dá mais certo. Ela começou a ficar um pouco agressiva também, um pouco antes dessa data. E simplesmente ele precisa segurar ela pelo cabelo porque ela quer se jogar na frente do ônibus. Uma pessoa bem equilibrada. Depois disso, cada um vai para um canto do Rio de Janeiro, né? Primeiro, o Guilherme de Pádua vai para um local que era onde tinham ali os teatros, que normalmente tinham peças que apresentavam o nu masculino, que era uma coisa que era muito comum na época, porque as coisas não eram tão explícitas, né? Então, muitas vezes as pessoas se escondiam e tinham peças de teatro que mostravam muito desse nu. Uma dessas peças era a do Leopardo, que eu já falo lá no outro vídeo, né? O vídeo de 2 anos atrás, que ele tinha sido o Leopardo. Coisa que enfureceu ele demais. Quando começa a vir a notícia, foto, coisas de que ele era um leopardo, fazia uma encenação ali do seu nu, ele começa a ficar muito bravo, dizendo que as pessoas estão fazendo dele, dizendo que ele era um leopardo, que ele nunca foi leopardo, mesmo que tenha, né, muitas provas de que ele era. Depois disseram o seguinte, que ele também era mexer, as pessoas que trabalhavam com ele, porque eles diziam, dentro da casa a gente não podia fazer nada. Fora, a gente tinha os nossos rolos, fazia quem queria, mas quase todo mundo fazia, e ele fazia sim. Então saía normalmente ali com homens. E aí o que acontece? Tudo isso vai sendo juntado. E ele vai ficar extremamente bravo, ele vai dar uma entrevista assim, muito bravo, porque como assim estão dizendo que ele é gay, né? Agora então, como assim? Ele é um assassino confesso, agora dizem que ele é gay para poder destruir a imagem dele. Então quer dizer que ser um assassino confesso não destrói a imagem dele, ser gay sim. Esse era um papel que de fato ele não queria para ele queria apagar o passado dele. E inclusive, quem era proibida de entrar nesses locais, que tinha um lugar específico ali onde funcionava nessas boates, esses teatros, com essas peças aí hot. Normalmente o público era mulheres e homens, né, homens gays. Paula Tomás, ela estava sempre nesses lugares, até o dia que ela foi expulsa. Paula Tomás chegava para assistir as peças com uma santa. Uma santa que ela carregava com ela, a santa era grande, então ela punha um travesseiro assim, e quando ele estava se apresentando, ela punha a santa como se a santa fosse assistir o que ele estava fazendo no palco. E todo mundo percebia isso. Só que ela acabou sendo ali proibida de entrar naquele local porque ela brigava com as pessoas, meio que de ciúme dele, com garrafa quebrada. Então ela foi proibida de entrar naquele lugar. E as coisas nessa questão de, né, dessas ritualísticas, né, da religião dele, que ninguém sabe de fato o que era e tal. Segundo a moça que fala dos pactos, isso é uma coisa que para mim eu não sabia. Dos santos, né? Porque ele andava sempre com uma Nossa Senhora ou um preto velho e tal. E a moça estava explicando o seguinte, que quando você faz um pacto,
você carrega, né? Às vezes você carrega aquele símbolo, pode ser até mesmo Jesus Cristo, só que dentro o santo é oco. Mas a questão é o seguinte, ele andava com essa imagem que não faz diferença, porque seja lá o que ele carregava não era para aquela entidade que ele tá fazendo nada. Ele começa a carregar aquilo e várias vezes ele tentava, já desde o teatro ele carregava esse santo. E as pessoas se irritavam com aquilo. E na Globo, quando ele tava ali, né, gravando pra Globo, ele parava pelo dia, fazia umas rezas e tal, e colocava umas coisas aqui amarradas na cabeça, não deixava as pessoas encostarem. Quando as pessoas perguntavam por quê, ele dizia, porque pai Chicão disse que eu tô de corpo fechado, que não é pra ninguém encostar. A mãe dele teria jogado uma imagem também do apartamento dele no lixo. E eles tinham dentro de casa ali aquele costume de repente fazer ali algumas coisas ali mais ritualísticas ali dentro do casal, cada um com a sua religião, tudo bem, que não custe a vida de pessoas. E o que vai acontecer é o seguinte, isso é uma coisa também muito importante. Esse cara tinha alguma coisa pessoal com o Fábio Assunção. Eles tinham feito uma peça chamada Blue Jeans. E nessa peça parece que num determinado momento, porque ele era elenco de apoio, ele parece que nunca foi bom ator, ele estava sempre em elenco de apoio, ele fez uma peça com o Fábio Assunção e nessa peça ele teria feito o papel de um policial. Nessa cena do policial ele teria que prender o Fábio Assunção, só que ele utilizando dessa cena, o que ele faz? Ele dá um soco na garganta do Fábio Assunção, que o Fábio Assunção falou que ficou com medo de ficar com a voz prejudicada. Depois, qual era o problema dele dentro ali do personagem Bira? Porque a Yasmin, ela era na verdade apaixonada pelo Caio, que era o Fábio Assunção, e o Bira era a segunda opção, mas no final ela ficaria com o Caio, que era o Fábio Assunção. Outras vezes ele teria arrumado encrenca com várias pessoas, as pessoas diziam que onde tinha encrenca ele estava metido. E ele fazia umas coisas que eram muito bizarras. Por exemplo, ele criava confusão, ele inventava uma cena onde alguém sempre acabava machucado ou cortado. Tinha também um que eles precisavam usar estiletes. Então o diretor tomava muito cuidado e falava pro contra-regra tirar sempre os fios, né, daqueles estiletes para que aquilo não pudesse machucar ninguém. Um dia ele se oferece para ajudar o contra-regra. E ele deixa passar 15 estiletes com fio. E pessoas se machucam nas cenas. Então, assim, ele estava sempre por trás. E aí teve uma hora que os diretores começaram a pensar, gente, mas onde esse rapaz está? Alguma coisa acontece, né? Alguma coisa ruim acontece. Então as pessoas começaram a evitar um pouco ele, porque falava assim, meu, tem alguma coisa errada com esse cara, assim. Quando é demais, a gente começa a achar que de repente pode ser a pessoa. Ele também não aceitava estar em segundo, ser elenco de apoio, estar no apoio. Não, ele queria ser o personagem principal. E se ele conseguisse fazer com que o Bira ficasse com Yasmin, seria perfeito para ele. Então ele começa a pressionar as pessoas. O que você acha? Ele fazia enquetes dentro da própria Taikon para as pessoas responderem. Stênio Garcia conta isso. Ele fazia do tipo, ele perguntava para você acha que a Yasmin deve ficar com o Bira ou com o Caio? E aí o Stênio, que era mais experiente, virou para ele e falou, Guilherme, essa novela foi escrita para Yasmin ficar com o Caio. Isso não vai mudar. E ele falava, não, eu acho que vai mudar. Não, eu acho que vai mudar. As pessoas preferem muito mais o Bira do que o Caio. Então ele queria aquilo, não adianta, era a meta dele. Essas pessoas são dessa forma. Depois vai ter um momento que a Paula Tomás ela já está morando com o Guilherme de Pádua, porém ela continua tendo encontros íntimos com o ex-namorado em outra cidade, até que o ex-namorado sabe que ela está com o Guilherme de Pádua e corta de vez a relação com ela. E aí, quando ele tá na Globo, ele também manda uma carta pro diretor do Blue Jean, peça de teatro que ele fazia, dizendo o seguinte... né? Basicamente isso, caro amigo, agora eu trabalho na Globo e eu não vou mais mostrar a minha bunda na sua peça de teatro, porque agora esta bunda vale muito, né? Assinado Guilherme de Pádua. Aí, então, já sabemos quem são essas pessoas. Rogéria acaba dando também, né? Fala também que ele, na verdade, ela sempre soube que ele era um carreirista, então ela fala dele e diz que ele sempre foi uma pessoa, assim, estranha, ninguém gostava muito dele. Outros atores diziam a mesma coisa, principalmente os rapazes, diziam que ele era sempre demais, tudo dele era demais, o riso era demais, o choro era demais, encenava demais, ficava uma coisa forçada e não ajudava ele não era um bom ator. E aí começa-se também a saga do corpo de Daniela Pérez, porque as pessoas vão começar a ir até o cemitério, deixar mensagens de que
A morte era só o início. Lembrando, estávamos perto do ano 2000 e tinha muita gente fazendo teoria pro ano 2000, que o mundo ia acabar, que ia ter diversas coisas que iam acontecer, os escolhidos iam ser... Tinha até gente que acreditava que ET ia vir buscar a galera no ano 2000. E aí o que acontece? Começaram a escrever um monte de coisa na lápide de Daniela e aquilo começou a ser uma ameaça, quebraram um pouco. E aí a Glória faz o seguinte, a Glória fala, olha, vamos ter que tirar a Daniela daqui. Então eles vão lá e compram um lugar perto da administração do cemitério e acham que lá vai ser mais seguro. Não adiantou absolutamente nada, foi uma cena difícil, porque o que acontece? Quando eles foram tirar ela, né, de onde ela estava para levar para este segundo lugar, eles acharam extremamente estranho, porque todo o caixão dela, que era invernizado, que era de uma determinada forma, estava verde, um verde inexplicável, e o irmão da Glória Pérez é médico, também não conseguiu explicar muito bem aquilo. E ela achou que tinham trocado, que não era ali a filha dela que estava ali, porque aquele caixão não parecia o caixão que ela tinha colocado ali para a filha dela. E aí o que aconteceu? Ela mandou abrir. Ela mandou abrir, gente. Ela abriu, tá? Eles abriram e quando abriu ela pulou para verificar se estava lá dentro era a filha dela. Ela já estava parcialmente decomposta, né? Já tinha muitas partes ali decompostas. O irmão dela disse que foi a cena mais horrível que ele já viu, mas a Glória Pérez não tem essa lembrança. Ela disse, podem não acreditar, mas quem estava ali era minha filha inteira, como ela estava no dia do seu enterro. Eu nunca falei sobre isso porque eu disse, ela está perfeita, e diziam, não, Glória, ela não está, e eu dizia, está, e aquela imagem ficou na minha cabeça e eu nunca mais falei sobre esse assunto até agora. Tiram ela de lá, colocam na administração, não adianta nada, deixam um bilhete dando data, hora, que iam pegar o corpo da Daniela Pérez de lá. Então o que ela faz? Pega, tira a Daniela de lá de novo e leva para Santa Casa. E na Santa Casa, eles precisam que o ano, né, que passe o fim de ano para poder então remover ou fazer alguma coisa com o corpo da Daniela. O corpo da Daniela ficou dentro de um cofre, tá, da Santa Casa durante o fim do ano. Quando eles entregam, então rompe, né, o ano, entra o ano 2000 com ela dentro de um cofre. Quando passa isso e a Glória volta na Santa Casa, eles entregam para a Glória uma urna, mostram como ficou, e a Glória embala aquela urna como se fosse uma criança, todo mundo beija a urna, se despede e ela, pelo jeito, pelo que a Glória falou, ela está naquele cofre até os dias de hoje. É colocado uma sapatilha ali numa lápide, mas é uma coisa simbólica, ela parece que ela não está lá. Nessa luta de versões, Paula também faz a seguinte afirmação, que o futuro, o que Guilherme queria fazer também, depois do que tinha acontecido, seria tirar a vida dos pais dela. Então tudo seria uma coisa ali armada. E a gente já percebeu que os pais da Paula tinham uma grana. Não sei. Foi o que ela disse, mas isso não interessa, porque em 1997 vai acontecer o júri popular de Paula Tomás e Guilherme de Pádua. Então foi decidido que um seria em janeiro e o outro seria em maio, começando por Guilherme de Pádua. 1997, em janeiro, então, uma multidão pedia por justiça, cartazes escritos justiça de corpo e alma, coloquem Guilherme de Pádua na cadeia, estampavam várias manchetes de jornal, porque tinha muita gente do lado de fora pedindo por justiça. Glória Pérez chega e esse julgamento vai ficar marcado por muita discussão entre o advogado, aquele advogado meio exagerado que o Guilherme de Pádua tinha. Vai ser um advogado que vai discutir com o juiz, que vai discutir com as pessoas, vai ser bem complicado. Como sempre, Guilherme de Pádua vai se sentar, vai ser extremamente performático em tudo que ele vai fazer e vai dizer que, inclusive, o tipo penal dele tá errado, que na verdade o crime dele não é um crime doloso, não é um homicídio doloso, onde há intenção, né, de tirar a vida, mas sim culposo, quando não há intenção de tirar a vida. E tem mais, tá? Como a Paula Tomás estava junto, entraria ali como algo que aconteceu de forma passional, que era uma pena ainda menor, um crime ainda menor.
E é muito engraçado que ele não fala a palavra, né? Ele não fala o que aconteceu, ele sempre vai muito com a pena, ele fala muito sobre a pena. Então ali temos 3 versões que vão ser, obviamente, colocadas ali. A primeira era que tinha sido ele, dada por ele. A segunda, ele com Paula. E a terceira era que teria acontecido uma briga entre as duas, ele tentou segurar a menina. Quando ele segurou com muita força, ela caiu sem vida e assim depois a Paula Tomás pulou em cima da moça e começou a dar as tesouradas. Acontece que aí eles vão lá e rebatem a questão, né, das tesouras, quando o perito vai lá e mostra que não, que aquelas perfurações elas correspondem ali a um punhal, né, ou uma faca de 2 gumes, como preferir. Então aí ele começa a ter que, né, explicar que aquilo pode ter sido premeditado. Ele teria mudado a placa do carro dele também, que ele disse que mudou depois, né, depois que tudo aconteceu, mas já tinha sido provado até pelo próprio ali registro de entrada na Taikon que ele tinha mudado a placa dele antes. Então também tinha a questão do álibi, né, que ele tinha montado um álibi, que ele iria buscar a mulher dele no Barra Shopping na hora do almoço, onde na verdade ele tinha ido buscar a Paula Tomás. Surgem também pessoas que teriam tirado foto com ele neste exato momento que ele teria feito essa rápida passagem no Barra Shopping para criar o seu álibi e levam as fotos. Essas pessoas parece que eram do sul do Brasil. Então várias coisas ali começam, né, a cair por terra, ele sempre muito, né, exagerado nas coisas, então as pessoas começam a já perceber que o que ali já estava meio furado, assim, as pessoas que estavam ali, né, ouvindo tudo, as coisas não se sustentavam, não dava para equilibrar tudo aquilo. Chegou até a ser falado que, na verdade, ele tinha medo de uma represália do alto escalão da Globo, que aquilo seria vontade de outras pessoas, uma coisa meio teoria da conspiração. Então, né, o advogado dele faz o seguinte, na hora que ele tem uma hora que ele discute com o juiz e tal, o juiz dá uns berros com ele, fala que ele que tá presidindo, que é para ele se colocar no lugar dele, que o juiz é ele vira e fala o seguinte, bom, eu vou continuar aqui com a minha defesa. E ele começa a apresentar as coisas e tinha um ator que virou e chamou, né, o advogado de filho da P. Eles fizeram uma pausa no julgamento, ele se negou a ficar lá, então deram, né, pararam ali o julgamento, depois retorna com o julgamento, a coisa ficou bem caótica, mas no final não teve jeito, não se sustentou a ideia, porque ele começou a colocar que ninguém poderia acusá-lo de ter tirado a vida de Daniela Pérez, porque na cabeça dele, Daniela Pérez, quando recebe os golpes, não estaria mais viva. E que o máximo que poderia ter acontecido era ele, na pior das hipóteses, ter apunhalado ela, já achando ou sabendo que ela estava sem vida, tá? O que não era verdade, porque também tinha sido provado que sim, tá? O que tirou a vida dela teriam sido ali os golpes que ela recebeu posterior a ter sido desmaiada. E aí chega o julgamento de Paula Tomás em maio. E no julgamento de Paula Tomás em maio, o que vai acontecer? A Paula não era boba, então ela sabia que o outro ia fazer um fuzuê danado no julgamento dele e ela ficou plácida, delicada, frágil, ali escutando tudo, a voz mansinha. Quando as provas começam a ser colocadas na mesa, começa a ser lido, né, o porquê que ela está lá, fotos de como ficou a Daniela Pérez, ela passa mal. Então ela tem um problema ali nervoso, ela tem uma crise nervosa, ela é retirada, atendida por médicos, etc. Isso também, né, vai dando um tempinho aí pra galera, depois volta. E aí ela começa a dizer o seguinte, eu não estava lá. Eu não estava lá porque eu fiquei o dia inteiro no Barra Shopping, eu não estava junto com o Guilherme de Pádua. Legal, você não estava junto com o Guilherme de Pádua, então você estava no Barra Shopping. Só que o Barra Shopping disse que não viu você sair do shopping. Não tem nada ali que prove que você saiu do shopping. Como que então você saiu do shopping e eles não confirmam isso? Porque eles não confirmaram. E aí ela começa a dizer que ela estava sim no Barra Shopping, só que aí ela precisa provar. Porque o que acontece? Também tinha o cara da portaria, o moço da portaria do prédio deles, que teria visto o Guilherme de Pádua e ela saindo com o travesseiro e também ali com o lençol na hora ali do almoço, mais ou menos. Então, ela não poderia estar no Barra Shopping. E também tinham os frentistas que tinham visto ela junto com ele, tanto na hora ali que estava esperando a Daniela Pérez, como depois, quando eles voltaram para lavar o carro.
E aí volta para o julgamento também do Guilherme de Pádua, porque isso foi colocado. Quando essas pessoas elas entram para provar que ele teria feito uma emboscada para Daniela Pérez e que ele já estava lá esperando por ela, eram os dois rapazes, os dois frentistas darem seus testemunhos, era o que provava. Um provava que ele agrediu e desmaiou ela, colocando ela no carro e levando o escorte, e o escorte sendo dirigido por ele, enquanto alguém dirigia o carro dele, que era um Santana, e o outro provava que tinha sangue no carro porque ele tinha limpado. Então isso tudo fazia com que a história toda do Guilherme de Pádua se desfizesse. E também ajudava a desfazer a história da Paula Tomás de que não estava com ele, porque afinal de contas ela teria ficado se escondendo ali para as pessoas não verem ela. Só que acontece que ela foi vista, então não teve jeito, tinham pessoas ali testemunhando. E foi fácil testemunhar? Não. Os advogados, percebendo que aquilo sim eram provas, o que aconteceu? Começaram a diminuir os rapazes. Diminuir. Tinha um que eu falei para vocês, o Claré, que era um pouco gago, e eles acharam que desestabilizando ele não ia conseguir falar. Só que naquela hora ele acho que foi tão humilhado ali no tribunal, foi chamado de pobre infeliz, de tudo quanto é coisa. Até que ele pega tudo aquilo, acho que com muita raiva, ele começa a falar melhor do que ele costumava falar e ele conta tudo. Guilherme de Pádua vira para ele e fala: é impossível isso que você tá falando, não condiz com a verdade, porque você não poderia ter feito essa limpeza, isso é impossível. Ele perde a paciência e diz o seguinte: então traz um carro para mim aqui, manche ele que eu vou mostrar pro senhor como é possível. Na hora que ele faz isso, assim, nada mais é ouvido. Ele diz: traz o carro que eu provo como eu fiz. Eles vão dar esses depoimentos. A Paula Tomás, ela vai apelar o quanto, né, ela conseguir, todo mundo vai apelar, só que a questão é que vai ser todo mundo condenado, tá? Todo mundo vai ser condenado. Paula Tomás vai ser condenada a 18 anos e 9 meses de reclusão, parece que depois abaixam um pouquinho, acho que 3 meses, porque ela era menor de idade na época dos fatos. E ele vai pegar ali em torno também de 18 anos de prisão. Depois essas prisões vão ser revistas, parece que vai cair ali para 15 anos. Fato é que ele vai ficar 6 anos e 9 meses de fato preso, né, em regime fechado, e ela 7 anos presa. E o que vai acontecer no fim desse julgamento é o seguinte: quando terminar esse julgamento, esse advogado que tanto falou, tanto fez, tentou sujar a reputação da menina, né, de Daniela e tudo mais, o julgamento acaba, a sentença do de Pádua é lida e a Glória começa a abraçar os amigos. E ele tem a capacidade de sair de onde ele estava para ir abraçar a Glória Pérez. Foi como se ele fosse uma parede invisível, ele foi no vácuo abraçar ela, ela simplesmente não quis. Quem é que quer o abraço desse cara? Não quero, sabe? Foi, tipo, recolha-se a sua insignificância, porque agora é meu momento, né? É uma justiça feita pela minha filha. Então esse advogado aí, ele pegou pesado sempre, assim, meio que assim, já não deu certo aqui e tal. E depois o de Pádua vai discutir que os argumentos do advogado dele eram muito melhor, mas aquele era um julgamento de cartas marcadas. Então também vai falar um pouco sobre a vida da Glória Pérez, porque eles dizem o seguinte, os amigos, que a vida da Glória ainda é combatendo muitos ataques vindo do Guilherme de Pádua e também da Paula Tomás. Eles dizem o seguinte, os amigos, que até hoje ela não tem paz. Ela não tem paz porque tudo que eles podem fazer para colocar o nome dela envolvido, usar o crime a seu favor, eles fazem para poder se promover. Então é citado, por exemplo, que o Guilherme de Pádua, ele é ali, né, enfim, ele segue uma igreja, acaba se tornando pastor e usa o que fez com a Daniela Pérez para poder trazer pessoas, se promover trazendo pessoas ali para dentro da igreja dele. E ainda sempre sem nenhum arrependimento. Outra coisa também que ela diz é fazer, né, do crime dele o seu ganha-pão. Porque quando ele vai dar as entrevistas, ele dá entrevistas e ele sempre tem um fato novo que ele quer contar, fazendo assim com que as pessoas dêem espaço para ele falar. E aí tem outras pessoas que dizem que pensam exatamente como eu, que ele deveria ser uma pessoa assim como o goleiro Bruno, que ninguém mais lembra, né? Por isso que eu nunca fiz esse caso no canal. E permanecerá assim. Então, assim, são coisas que vão passando, e eu sei que teve um processo, tá? Teve um processo com a filha da Paula Tomás, porque a Paula Tomás, ela vai sair da cadeia e vai para casa dos pais. Depois eu vou contar um fato para vocês que não tá no documentário. Ela vai para casa dos pais. E aí ela vai para a faculdade.
e ela vai querer cursar direito na mesma faculdade que a Daniela cursou ali a faculdade dela. Depois ela vai sair de lá e ela vai procurar uma universidade onde o promotor do caso, o promotor onde ela foi, enfim, acusada, né, do julgamento dela, estava ali como uma aula opcional. Tinham outras pessoas que ela poderia escolher para participar das aulas, mas ela quer ter aulas com ele, ela faz essa escolha. E ela vira para ele, ela estava usando outro nome, porque ela pediu, e depois, no fim do curso, ela chega para ele e diz: muito bem, aprendi muitas coisas. No último dia, tá, do curso com ele. Passando isso, ela vai se casar, ela vai ter filhos, além do filho que ela já tinha com Guilherme de Pádua. E parece que tem aí uma coisa que aconteceu por volta de 2017, que foi o seguinte: ela começou a treinar a filha dela para ser atriz, parece que a menina queria ser atriz e tudo mais, e aí o que vai acontecer? Ela quer que a menina seja atriz e parece que tinha alguma coisa referente a fazer um teste na Globo. Houve uma conversa do tipo: como essa menina vai conseguir ser atriz, sendo que todo mundo sabe que a mãe dela tirou a vida de uma atriz? E aí ela quis processar a Glória Pérez por ter feito ali um comentário, disse que foi uma coisa vexatória e tudo mais, enfim. Não aconteceu nada, a Glória Pérez não precisou pagar nada em relação a isso, só que tinha também uma coisa que recaía sobre a Paula, que foi uma multa. A Paula teria que pagar uma multa, que é um dinheirão, hein, gente? Mas um dinheirão aí, beirando uns 400, 500 mil reais. Que ela teria que pagar, o juiz determinou que ela pagasse. Esse valor, né, seria ali de indenização, mais os custos do enterro, né, de Daniela Pérez. Como o outro não tinha nada, o Guilherme de Pádua, né, parece que ficou isento. E a Paula Tomás tinha um apartamento. Então, também metade desse apartamento seria dele, então o certo era pagar. E ficou nessa lenga-lenga, não vou pagar, mas parece que em 2022 o juiz foi lá e acabou, enfim, bloqueando ali aquele apartamento. Ele teve ali, ele foi bloqueado, então a indenização vai ter que ser paga, senão o bem vai ficar ali bloqueado, né, pela justiça. Gente, é grande, a história é complexa e sim, a gente vê alfinetadas várias e várias vezes, né? Acordou muitas pessoas aí que estavam quase esquecidas, nem sei se foi tão bom assim, mas enfim, eu comentei com vocês no último vídeo que o Guilherme de Pádua tinha dado a versão falado, né, sobre a série e tal. Eu acho que não caberia mesmo dentro do documentário, porque isso não é um documentário imparcial. Isso é um documentário extremamente parcial, de uma mãe contando, e de uma mãe, de amigos, de familiares, contando como é perder uma pessoa que se ama, como é você ter, né, aquilo tirado, como cai em cima de quem perdeu. Toda essa parte de julgamento, de tudo que passou, de como as pessoas estampam na matéria, né? Passava os dois como casal, ainda como Bira e Yasmin. Então nessa hora os jornais se aproveitam, todo mundo se aproveitam. E ela falou uma coisa que é verdade. Inclusive eu trago muitos casos aqui na segunda-feira, que são casos que a mídia abandona, né? A mídia, ela gosta do começo, que dá aquele ban, né? Você dá a matéria e tal. E depois as pessoas esquecem. O máximo que elas fazem é revisitar o caso. Quando tem o julgamento, dá o resultado do julgamento, lê 3 minutos do resumo, né, do caso e pronto. Então, isso é uma coisa que realmente é complicada. Quando isso vai se desmanchando, a mídia não fala, porque é quase como se não desse, né, não vendesse. Essa série foi fantástica, fenomenal, assistam, tá? Aqui a gente tem um resumo, tem o vídeo 1, tem esse vídeo, agora o vídeo 2, mas vocês encontram a série completa na HBO, Pacto Brutal do Assassinato de Daniela Pérez. Bom, gente, positivem esse vídeo, deu bastante trabalho, tô sem voz aqui. Positivem esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado fácil de vocês entenderem. Se faltou alguma coisa, vocês quiserem aqui completar, fiquem à vontade, que de fato não dá pra colocar tudo. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!